Olá, Handmaiders! Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. E hoje, conforme prometido, é outro daqueles dias pra gente conversar sobre lembrancinhas de fim de ano. É isso que eu tô segurando aqui. O meu massageador barra esfoliante que já uso há alguns anos pendurado no registro do meu banheiro porque detesto sabonete empapado. Então, a ideia é usar ele com essa capinha mesmo, já fazendo uma leve esfoliação e uma massagem no seu corpo enquanto toma banho para não perder tempo. De quebra, ainda é uma excelente ideia de lembrancinha para você sugerir para as suas clientes. Dá para presentear a firma toda, porque sai super barato. Ainda vou ensinar vocês a fazer uma ideia de embalagem e incorporar essa coisa linda colorida aqui na decoração de fim de ano para você colocar lá decorando antes de presentear as pessoas, ou seja, é muita coisa num vídeo só. Então já dá um like nesse vídeo, né, porque ele tá merecendo. E já se inscreve no canal para prestigiar esse trabalho que a gente faz com tanto amor e toca no sininho para receber as novidades. É isso, vamos lá pro vídeo sem conversar mais, chama a vinheta! Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que para fazer essa peça vocês vão precisar de fio náutico. E por que eu digo fio náutico? Porque como é uma peça que ela é para ser molhada, ela é melhor que seja fio náutico, pelo menos para mim, porque ela seca com mais facilidade e tem menos facilidade de mofar. Porque o fio náutico originalmente ele é feito para água, realmente. Então ele para mofar é mais difícil do que os outros materiais. Eu opto por ele nesse caso. Tesoura, né, que é para tudo, isqueiro, que é necessário para a gente queimar e fazer o acabamento, agulha número 4,5 e agulha de tapeçaria para poder fazer os acabamentos. Eu vou tirar isso daqui e vou falar um pouco sobre a espessura do fio náutico. A espessura do fio náutico é o número 3. 3 ou similar. Eu digo similar porque nem todas as fábricas elas dão a espessura do fio. Mas ela é assim, para ser esse fininho, estão vendo? Não é aquele mais grosso e mais firme, não. Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Qualquer dúvida que vocês tenham, procurem lá nos meus vídeos. Tem uma parte que é crochê do zero, que você tem todos esses pontos básicos, tá? Você começa com o anel mágico e no anel mágico você vai fazer 12 pontos altos, ou seja, você vai fazer aquelas duas primeiras correntinhas, que é para dar início, né, à carreira de ponto alto, e mais 11 pontos altos. E aí você vai fazer aqui as duas correntinhas, 1, 2, 3, 4. Uma dica que eu dou pra vocês é que antes de crochetar com fio náutico, eu sempre solto ele um pouco do novelo. Porque quando você vai fazendo e soltando à medida que você vai fazendo, ele vai enrolando. E aí ele fica um pouco mais difícil de você manusear. Então eu sempre dou a dica, eu não sei se vocês estão vendo que tem um bolinho aqui do meu lado, que é justamente o fio que eu já soltei. Aqui ele tá correndo porque tá na mesa, mas geralmente eu deixo ele mais longe de mim. Então não tem esse problema. Então aqui temos 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Opa, tá escorregando. 8... A essa altura você já fecha um pouquinho o laço do fio do anel mágico para poder facilitar um pouquinho a sua vida. 9, 10, 11, 12. E aí você dá aquela velha puxada no fio, né? Aquela para fechar inteiro o círculo e puxa bastante.
E aí você vai fechar com um baixíssimo. Aqui na segunda correntinha. Do primeiro ponto, né? Que o primeiro ponto são 2 correntinhas para dar altura. Ele fica um pouquinho difícil de entrar, mas você consegue. E aí, fechando com baixíssimo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pular as 2 correntes iniciais aqui do seu anel mágico e fazer um ponto baixo na terceira. Agora você vai fazer apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fechar aqui na terceira novamente, pular 2. E aí você vai fazer um ponto baixo para poder fechar. Vejam só como é que ela fica. Agora mais 6. Fechar na terceira novamente. Com ponto baixo. E agora você vai fazer mais 6. Na verdade, você vai fazer 3 agora. Apenas 3. E aqui, na primeira corrente daquelas iniciais, lembra que você começou com 7? Na primeira, você vai fazer um ponto alto alongado, que é aquele que você tira uma corrente ou uma laçada, depois você tira 2 e depois mais 2. Aí você vai estar a essa altura no meio de uma dessas 4 pétalas que a gente vai ter aqui ao redor do nosso círculo mágico. Agora nós vamos fazer um ponto baixo aqui direto, estão vendo daqui de dentro? Um ponto baixo. E aí vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e fazer um ponto baixo em cima desse ponto baixo aqui da base. Agora nós vamos fazer mais 3 correntes, 1, 2, 3, e aí nós vamos fechar agora no meio da pétala com um ponto baixo. Agora fazemos mais 3, 1, 2, 3, e vamos fechar novamente aqui em cima do ponto baixo, ou seja, você intercala entre o ponto baixinho de base, o ponto baixo de base e o meio da pétala. Esse vai ser o fundo do nosso massageador capinha de sabonete. Depois vocês vão me ajudar a dar um nome para ele. Aqui, tá? E agora mais 3 no centro, mais 3 em cima do ponto baixo de base. E agora nós vamos fazer uma corrente apenas. Estão vendo que essa é a última? Vamos fazer apenas uma corrente, dar uma laçada, entrar aqui no ponto baixo, o primeiro ponto baixo que nós fizemos, hein? E fazer um meio ponto alto aqui para sair no meio da pétala, igual nós fizemos na primeira. A partir daqui, nós vamos ficar sempre encaixando aqui no meio das pétalas. Estão vendo que vocês têm o dobro das pétalas agora? Porque encaixou uma no meio e uma no lado, né? Então, agora nós vamos fazer um ponto baixo, igual ao início da outra carreira. Um ponto baixo aqui no meio. 3 correntes. 1, 2, 3. Mais, aí aqui no meio da pétala, ponto baixo. 1, 2, 3. No próximo meio da pétala, ponto baixo. 1, 2, 3. Próximo meio da pétala, ponto baixo. E assim agora, 1, 2, 3. Meio da pétala, ponto baixo. Você vai fazendo um ponto rede. Meio da pétala, ponto baixo. E aí 3 correntes. Isso até você chegar no seu primeiro ponto baixo.
ponto baixo. Uma, duas, três, ponto baixo. E agora, olhem só, na próxima que eu vou fazer, eu vou encontrar o meu primeiro ponto. Então, é a hora que eu vou fazer uma corrente, desculpem, e um meio ponto alto entrando aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Aí, você faz um meio ponto. Por que você faz um meio ponto? Para já sair aqui no meio. E aí, o seu ponto rede, ao invés de você ter que ficar fazendo baixíssimo para lá e baixíssimo para cá, você já fica com ele certinho, ó. Faz um ponto baixo aqui e vai 3 correntes, ponto baixo na próxima pétala. Aí 3 correntes, 2, 3 e aqui, ó, ponto baixo na próxima pétala. E assim você repete até completar 8 carreiras. Vocês estão vendo que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vamos fazer as 8 carreiras, né? Que você conta pelos buraquinhos no ponto rede. E voltamos aqui para começar a finalizar a nossa peça, tá bom? Vocês fazem daí as 8 e eu faço daqui as minhas 8. Pronto, agora prestem bastante atenção, porque essa deve ser, eu acho que é a única parte da peça que realmente ela requer mais um pouco de atenção. Eu tenho aqui minhas 8 carreiras de ponto rede normal, e agora eu vou finalizar junto com vocês normalmente com um ponto médio, certo? Fazendo o ponto médio, terminei a minha 8ª carreira. E agora nós vamos começar a fazer as alças. Nós temos uma alça maior e uma menor, que uma prende na outra para poder encaixar o sabonete, para ele não ficar caindo, né? E poder prender direitinho no registro do banheiro. Como nós vamos fazer isso? Como se tivéssemos iniciando uma carreira normalmente, nós fazemos um ponto baixo, 3 correntes e prendemos com o ponto baixo na próxima. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E aí, olha só. Ao invés de prender na próxima, nós vamos fazer 35 correntes, tá? Então, é muito. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Pronto, temos 35 e eu espero que a edição tenha colocado uma musiquinha aí nesse momento, ou então acelerado para vocês, mas foram 35 correntes. O que é que nós vamos fazer? Vamos esticar bastante aqui o nosso fio, tá? Para ele poder ficar retinho e ficar com acabamento legal. Nós fizemos 2, então o que nós vamos fazer? Na terceira, nós vamos prender aqui com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha. Prender bem presinho e retinho para ele ficar bonito, né? Ai, porque nessas peças simples, o que é interessante é o acabamento que você dá. Então, eu prendo ele bem apertadinho, tanto que escorregou aqui, vocês viram, né? Me pegaram escorregando o ponto. Pronto, e aí ele ficou retinho, conferi, faço mais 2 correntes e aí vou prender no próximo gominho, certo? Prendendo no próximo, eu vou fazer o outro como faço normalmente. 1, 2, 3 e prender com o ponto baixo. O que acontece? Eu já tenho a alcinha maior aqui pronta, que é a alcinha que a gente vai prender no registro. Se vocês acharem interessante, vocês podem fazer ela até mais longa. Mas eu, assim, o registro do meu banheiro é redondo e ele cabe assim. Às vezes a pessoa acha mais confortável e mais fácil de tirar quando ele é um pouco maior. Aí vocês ponderem aí para padronizar a peça de vocês. Feito isso, eu percebi que eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 gominhos livres. E eu vou usá-los para fazer a alça menor, que é a alça que eu vou encaixar aqui nessa alça maior para poder prender o sabonete aqui dentro, para ele não ficar escorregando. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, normal. Prender aqui na próxima, tá? Normalmente, agora eu vou fazer
4 correntes. No próximo gomo, eu vou prender um ponto alto alongado. Estão vendo que eu tenho tipo um V aqui? Agora, eu vou fazer 7 correntes. Prender com um ponto baixíssimo, tal como eu fiz atrás, aqui, só que na primeira corrente, ou então aqui, ó, na união dos dois, na base do primeiro ponto alto alongado, vocês que sabem, eu prendo aqui, ó, na primeira corrente com um baixíssimo. E aí, quando eu prendo, vocês estão vendo que eu tenho tipo um anel aqui? Pronto, essa é a ideia. Aí, depois desse anel pronto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. No próximo, desculpem, com um ponto alto alongado no próximo gomo. E agora eu vou fazer as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, tal como eu fiz aqui na primeira, né? E prender no próximo gominho livre, com um ponto baixo. Então, eu terei isso aqui, ó. Essa é a ideia. Vocês estão vendo? Pronto. Agora, eu vou fazer 3 correntes. E vou prender aqui no ponto baixo. No meu primeiro ponto baixo, o primeiro da carreira. Com um ponto baixíssimo. Depois que eu fizer esse baixíssimo, eu vou fazer, a corrente de segurança. Puxar. E cortar o meu fio com a minha tesoura. Depois que esse fio tá cortado, você puxa ele aqui por dentro, tal como se eu estivesse fazendo um acabamento normal. Aqui eu já escondi o fio do anel, tá, gente? Mas vocês vão esconder depois o fio do anel, igual como eu tô escondendo esse. Vocês vão procurar simplesmente com a agulha, né, de tapeçaria. Vou tirar aqui para não atrapalhar. E vocês vão passando por dentro, normal, dando aquele acabamento que vocês estão acostumados a dar no crochê de vocês. A diferença do fio náutico é que o fio náutico ele vai escorregar, né? Principalmente que ele vai estar levando água, etc. Então, é interessante que você fique mais atento à forma como você vai prender, para depois o seu cliente não... Ele está soltando um pelinho, esse fio. Não ter a surpresa de escorregar o fio quando ele estiver tomando banho, alguma coisa desse tipo. Ou então, quem ele for presentear, dizer que estava tomando banho e aí escorregou o fio, né? Então, a gente vai ter bastante cuidado nessa hora, tanto para disfarçar o fio, quanto para prender ele direitinho. E para isso, o segredo é você correr um pouquinho com ele, ó, para um lugar que ele tenha um bolinho a mais de fio, como eu fiz aqui. Você corta ele sem esticar, né? Corta ele de forma que ele esteja bem acomodado, deixa só uma pontinha. E aí você vai, ó, pegar essa pontinha e com a chama azul do seu isqueiro, você vai queimar. Por que a chama azul? Porque se você queimar com a chama amarela, ele vai ficar preto, vai escurecer o teu fio. E você não quer isso, que você quer um acabamento bonito, né? Então, você vai queimar ele aqui, olha só, o meu até pegou fogo. E aí, você vai, ó, bater bastante, ele vai ficar como se fosse uma colinha. Você deixa a colinha mesmo, assim. Se for preciso, você até queima mais um pouquinho. Sempre por dentro, pra não ser essa parte que ela fica mais durinha, pra não ser essa parte que tem contato com a pele, tá? E aí, é isso. Você vai fazer isso aqui, né? Acabou, tá? O acabamento, olha só. Vou até mostrar pra vocês. O acabamento fica perfeito, ele não aparece. E aí, o que é que você vai fazer com essa peça? Você vai pegar aquele sabonete bem delícia, que você ama, e você vai colocar dentro do seu... Eu fiz uma propagandinha aqui, né? Mas tudo bem. Você vai colocar dentro do seu sabonete. Quando você coloca dentro do seu sabonete, estão vendo essa partezinha menor, né, que você fez? Aí você pega, passa por a maior por dentro dela, ó. E aí você fechou. Quando você fechou, seu sabonete tá seguro aqui, ó, em todo lado, estão vendo?
Tá seguro aqui, você dá uma arrumadinha aqui, ó. Tá seguro aqui, tá seguro em todo lado. Essa é a parte que você vai pendurar no registro do banheiro. E aí, quando você for tomar banho, você vai tomar banho com ele mesmo. A ideia de embalagem que eu tive, eu sempre gosto de embalar sabonete com embalagem plástica transparente. Eu gosto de plástico nesse caso, porque eu não quero que saia o cheiro do sabonete. Dependendo do tempo que vai passar, a gente sabe que o sabonete ele perde o cheiro. Essa minha, ela tá meio longa, eu vou até cortar um pedaço dessa embalagem aqui, ó. Desse plástico, para não ficar tão exagerado o fio do plástico. E aí, ó, cortei. Vou colocar meu sabonete aqui com todo cuidado para não ficar amassando o plástico, certo? E aí, aqui, eu vou pegar o próprio fio náutico e vou dar umas voltinhas aqui. Aperto, dou aquele nozinho esperto aqui, não precisa fazer lacinho, não precisa nada para não dificultar a sua vida. Você dá apenas 2 queimadinhas na ponta do fio náutico, olha só, e prende aqui com um adesivo, né? Você solta aqui, ó. Dá 2 queimadinhas assim, bem rápidas, só para o bicho não ficar desfiando aqui, ó. Só para ele não ficar desfiando, e aí você, ó, prende aqui e coloca um adesivo, seu adesivo. E aí você vai pendurar ele assim, na hora do presente, né? Você já pode pendurar ele assim para dar de presente. A ideia que eu tive, que eu falei para vocês que podia funcionar como decoração, é que se você faz ele nas cores dourado, vermelho, verde, fica super Natal. Você pode até improvisar uma decoração de Natal no local que você vai expor as suas lembrancinhas ou orientar a sua cliente a fazer isso. É sempre uma ótima ideia a gente dar essas sugestões para os nossos clientes, porque eles ficam confiando no nosso gosto e a gente acaba tendo um resultado melhor de vendas, de quantidade de vendas. Imagina, você fala assim, se você fizer uns verdes, uns vermelhos, uns dourados, uns prateados, fica uma coisa super Natal, super linda, e vai ficar lindo na sua decoração. A tendência do seu cliente é pelo menos querer uns 2 ou 3 de cada cor. Vai por mim que dá certo. E boas vendas, bom Natal, faça pra você e experimente que o banho é uma delícia. Um beijo e até a próxima.